Aí galera, vamos ver como se dá o processo de um carregamento de uma bateria que está descarregada, certo? E nesse processo a gente vai definir o que é corrente e tensão, beleza? Então, como sempre, eu vou fazer uma analogia. Aqui eu tenho um tonel que é a fonte que eu vou carregar. Esse tonel aqui está cheio de água, certo? E aqui tem um outro tonel menor, beleza? Tem outro tonel menor aqui. E vai ter um tipo assim, um cano que liga um ao outro. Aqui não, vai ser bem mais embaixo. Só que tem um porém. Esse cano aqui, esse cano que eu estou fazendo, na verdade, à medida que esse água vai correndo por aqui e vai enchendo esse tanque menor, à medida que essa água vai correndo, aqui tem uma tampa nela, que essa tampa tem uma boia aqui embaixo, beleza? Essa tampa tem uma boia. Então, à medida que esse tanque menor aqui vai enchendo, aí essa tampa vai correndo, beleza? E essa tampa tá ligada aqui, tem uma correntinha, alguma ligação que esse cano vai deslizando, beleza? Então, começa esse cano lá embaixo, e veja que a inclinação tá grande, mas à medida que a água vem correndo por aqui, fluindo por aqui de pouquinho, porque na verdade esse cano seria bem menos espesso, assim, bem mais fino. À medida que a água vai enchendo, isso aqui vai se levantando, esse cano também vai se levantando, beleza? Até eu poderia botar aqui, mas vamos colocar para ficar um negócio bonito mais, né? Sei lá. Aí isso aqui vai enchendo até chegar aqui, beleza? Mas poderia chegar aqui também. Depois eu vou fazer a explicação. Poderia chegar aqui. Só que quando chega no fim do tonel que você vai encher, que no caso é a bateria. Então, à medida que isso aqui vai enchendo, essa inclinação aqui vai diminuindo, até que a água vai chegar aqui e aqui vai travar. Porque aqui eu tenho as travinhas aqui, ó. Então, quando a boia chegar aqui com a tampa, aí ela vai travar. Quando travar, nada vai acontecer, porque a pressão entre esses dois recipientes vai ficar a mesma. Então, quando a pressão está a mesma, não tem fluxo. Beleza? Essa explicação aqui com água. Na corrente elétrica, acontece o seguinte, pegando essa analogia. O que vai estar fluindo no cano, que na verdade vai ser o fio, o condutor, o que vai estar fluindo é carga elétrica. E a carga elétrica está inclusa nela a energia elétrica, certo? Então está fluindo ali a energia em forma de carga elétrica, certo? Então, seja uma bateria com energia eletroquímica, seja uma fonte de alimentação aqui desse lado, o que vai acontecer é que inicialmente vai haver uma diferença de potencial. Veja que entre os tonéis há uma diferença de potencial de energia gravitacional. E o fluxo ele só acontece quando há diferença. Certo? No caso da água, há uma diferença de energia gravitacional. Aqui é maior do que aqui. E no caso da energia elétrica, vai ser uma energia potencial elétrica, que aqui vai ser maior do que aqui. Só que o que acontece? Quando o fluxo da carga elétrica vai preenchendo esse outro lado, isso aqui, essa inclinação, que no caso aqui ela vai simbolizar a resistência elétrica, que veja que no início a resistência vai ser bem baixa, então a corrente aqui vai ser grande, certo? A corrente elétrica aqui vai ser grande. Veja que corrente e tensão, na verdade, são dois lados da moeda. A moeda é a potência, beleza? Porque veja que a potência é uma grandeza bidimensional. Quando a gente fala de corrente e tensão, é unidimensional. A potência é bidimensional, é VI. Então a gente tem sempre que pensar em termos de duas dimensões, em termos de multiplicação, de vetor multiplicando por outro, entendeu? No caso da resistência em si, que não é vetor aqui, aí V vezes I. Enquanto que a tensão por si mesma é unidimensional, é só uma linha. A corrente também é só uma linha, mas é uma linha que no total o que conta é a potência, que no final das contas o que conta é a energia, porque a potência, quanto a energia se transforma com relação ao tempo. Beleza? Então, a tensão aqui, o que vai haver aqui é um movimento de carga elétrica. A tensão aqui vai ser o que? Vai ser a pressão. A pressão que está no cano. Então, veja que
a pressão que vai empurrar essa água aqui, ó, vai empurrar a pressão. À medida que esse cano aqui vai diminuindo a inclinação, vai ficando mais equilibrado, o fluxo vai diminuindo. O que é o fluxo? O fluxo em si é a corrente elétrica. Veja que uma coisa é o fluxo da água e outra coisa é a pressão da água e outra coisa é a água em si. Beleza? A água em si é a carga elétrica. É energia, na verdade, né? A carga é energia fluindo em forma de carga elétrica. Beleza? Então, é energia fluindo em forma de carga elétrica. A tensão é a pressão que é imposta naquele fluxo de cargas. E a corrente é o fluxo em si. Então, uma coisa é a pressão, outra coisa é o fluxo. Ninguém diz que tem uma pressão d'água, a gente diz, não, tem um fluxo d'água ali. Agora, a pressão, todo mundo sabe diferenciar. A pressão é uma coisa, o fluxo d'água é outra. Certo? Então, vai ter uma pressão grande quando essa diferença aqui for grande, ó. À medida que a bateria aqui do lado vai carregando, pegando a analogia do tonel de água, a corrente aqui vai diminuindo porque essa inclinação aqui, ó, vai ficando cada vez menor, até o ponto de ficar em equilíbrio. Quando está em equilíbrio, não rola mais nada. Esse aqui está cheia, que significa que a bateria aqui saturou, porque chegou aqui na trava dela aqui. Aí a boia chegou aqui e saturou, tá cheia. Beleza? E aí, quando ela for usada outro dia com a carga resistiva, qualquer uma carga que consuma realmente energia elétrica, aí ela vai fazer com que essa energia eletroquímica aqui seja fornecida para um circuito que vai consumir essa energia em forma de calor. E na verdade vai rolar uma outra coisa. Que outra coisa vai rolar? Quando ela flui essa energia em forma de calor, vai ter um aumento da entropia. Certo? E aí a gente vai entrar no outro, é um assunto para um outro vídeo. Muito interessante, mas assunto para outro vídeo, né? A energia pode se conservar, mas a entropia do universo sempre aumenta. Entendeu? Por isso que você pode carregar uma bateria várias vezes, recarregar, né? A bateria é recarregável, mas ela tem um limite de vida. Porque quando tu recarrega ela uma vez, na próxima vez que tu carregar, você pode ter, pô, mas ela não chegou a mesma voltagem, a mesma tensão de 13 volts, 13,5, chegou, mas dentro dela, na estrutura dela, alguma coisazinha ficou desordenada, um pouco mais desordenada. E com o passar do tempo, essa desordem ela vai aumentando até chegar a um ponto que dá desordem máxima, da entropia máxima, quando não vai ser possível mais ela se recarregar. E isso acontece na bateria, isso acontece no universo, certo? Um dia vai chegar ao ponto de entropia máxima do universo, né? Essa é a morte, chamada morte térmica. E assim acontece na vida também. Todo dia que a gente acorda, né? Não é diferente disso. Então aqui, gente, era isso. Para resumir, a tensão elétrica você compara com a pressão que empurra a água aqui no cano d'água, certo? A corrente elétrica é o fluxo em si. E na verdade o que se conta mesmo, que se analisa é a potência, que é algo bidimensional. Que é o quanto aquela energia elétrica em forma de carga vai se transformar ao longo do tempo. Vai se transformar e vai fluir ao longo do tempo ali, se transformar mesmo, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e tenham acrescentado alguma coisa aí. Especial, assim, eu agradeço ao meu amigo e professor Gessino, né? Ele deu essa ideia muito bacana, então agradeço ele aí. Muito obrigado, meu amigo.